Deus enviou seu Filho amado para me salvar, me perdoar. Na cruz morrer, que vivo está. Olá, queridos, estamos no nosso culto de terça-feira, culto de oração, culto de intercessão, e você estará recebendo no teu celular tanto o hall de membros da igreja, para você interceder nessa noite, para você orar pelas famílias, quanto a lista de pedidos específicos da nossa igreja. Então não deixe de orar, de interceder, de buscar a face de Deus, de colocar esse momento da nossa igreja diante do Senhor, para que a gente possa voltar o mais rápido possível nos nossos cultos. As informações são as mais diversas possíveis. Tanto podemos voltar imediatamente na próxima semana, ou talvez a coisa se estenda para mais tempo, meses, de repente até o final do ano. Nós não sabemos, mas eu estou depositando esperança exatamente para uma resposta imediata da parte do governo e das instituições de saúde, ok? Então nós estamos na série sobre enchimento do Espírito Santo. Hoje é a segunda palavra, a segunda semana, e eu quero falar como ser cheio do Espírito Santo. Mas primeiro eu quero orar, interceder para que Deus fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua palavra, abençoe a explanação da Tua palavra, abençoe este culto de terça-feira, de intercessão, culto de oração da nossa igreja. Estamos orando, graças ao Senhor, a oração não tem fronteiras, não tem limites, não tem barreiras. Nós podemos orar em qualquer ponto do planeta que o Senhor ouve, e o Senhor nos mantém conectados no corpo, no teu corpo. Deus abençoe a nossa igreja, abençoe esse período, essa noite, vem coroar com as respostas de orações, usa cada um para interceder, para clamar. Deus abençoe todo o hall de membros da nossa igreja, as famílias, sustente, fale conosco, derrama o teu poder, mande as respostas para aqueles que precisam de saúde, libera, ó Pai, a vida do teu servo, quebra e queima e cura, Senhor, de toda enfermidade, aqueles que estão com problemas financeiros, mande respostas, ó Pai, nessa noite. Deus, derrama o teu poder, abra as portas, vem socorrer, ó Pai, nessa crise econômica mundial, em nome de Jesus, aqueles que precisam de algo mais específico. A tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos teus corações. Deus, assim eu oro, Senhor, de forma pluralizada, para que o Senhor responda para toda a tua igreja. Estamos, ó Pai, caminhando num clima até escatológico, mas nossa esperança, nossa confiança, Deus, está depositada no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é a nossa proteção. E em Ti, nessa noite, uma vez mais, nós nos refugiamos e descansamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, como ser cheio do Espírito? Queridos, nós não podemos produzir um avivamento. Um avivamento não é pertinente ao homem, da parte humana. Nós não podemos gerar pelas nossas próprias mãos esse momento esfuziante da parte do Senhor. Isso não nos cabe. É o próprio Deus que liberará esse avivamento, esse momento ímpar para a igreja dele, essa visitação além da parte do Espírito Santo. Isso é vindo de Deus. As mãos humanas não produzem isso.
isso é proveniente do céu, você sabe disso. Mas nós podemos colocar um trilho, há um caminho. Existem dicas, revelações na palavra de Deus para que a gente, então, entre na direção do Senhor e pavimente esse avivamento a qual nós estamos necessitando neste momento, apesar das distâncias e dos isolamentos. Só lembrando o que vem a ser avivamento. Então, avivamento é isso, é a vinda do Espírito no meio do povo dele de forma singular, com manifestações muito específicas, operosidades as quais são advindas somente da parte de Deus. Quando Deus se manifesta, e Deus vai se manifestar no avivamento, a obra direta dele vai ser nos corações, produzindo regeneração e transformação simultânea, imediata, incontestável. Avivamento é isso, é a reação na visitação do Espírito da nossa parte, com rendição total. Então são momentos de total perplexidade diante da presença de Deus. Assim ficamos nós, quando Deus manifesta. Sim, ele sempre manifesta a presença dele, mas quando há movimentos e visitações de avivamento, é incontestável a negação à presença de Deus. Há um momento denso da presença de Deus, tanto na casa, quanto na igreja, quanto no bairro, no local. Russell Shedd vai falar que avivamento é a tendência de uma consciência muito viva com relação ao estado de corrupção da parte do ser humano, com relação ao estado caído do interior humano, aonde o homem, esse homem, não entra com autossuficiência nem com autoestima, ou seja, estará totalmente quebrantado na presença de Deus por se ver tensionado à santidade de Deus, uma vez que ele seja e é pecador. Então, muito interessante essa palavra do Russell Shedd, que, concluindo aqui, faz com que o homem fique totalmente vulnerável, quebrantado, ensinável na presença de Deus. Então nós precisamos, queridos, ter essa consciência da necessidade de um avivamento, essa busca de forma fervorosa pelo derramamento a mais do Espírito Santo de Deus, pela visitação a mais da parte do Espírito Santo de Deus. E vamos observar o texto que eu quero trabalhar nessa noite, para que a gente obtenha da parte de Deus essa visitação. E estou até antevendo que no retorno da comunhão podemos receber da parte do Senhor lampejos deste avivamento totalmente divino. Então vamos ao texto, que eu observo esse texto e entendo e enxergo ele como um trilho para que o avivamento venha. Efésios capítulo 5, versos 18 até o 21. Observe, que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui está então um trilho, uma direção bem objetiva, uma pavimentação de uma conduta que pode, com certeza, nos levará a uma vida avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos a essa revelação. Em primeiro lugar, queridos, nós devemos nos conectar, então, com a fonte verdadeira de vida, de paz, do verdadeiro enchimento, que é o Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis, verso 18, com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele trabalha dois caminhos aqui, é o caminho do vinho e o caminho do Espírito.
O caminho do vinho representa então as coisas da terra. Se nós nos enchermos do vinho, nós estaremos nos conectando a fontes esgotáveis de forma horizontal, terrena, rasteira. O vinho aqui representa adoração e admiração à glória passageira da terra. São coisas que nós podemos degustar, saborear em âmbito existencial e humano. O vinho representa uma camuflagem ao verdadeiro enchimento, ao verdadeiro avivamento, à verdadeira vida. O vinho representa uma maquiagem, uma vitrine, que faz brilhar a nossa frente para a gente se conectar e mergulhar e se encharcar. O vinho então não garante satisfação de vida de uma forma plena, são alguns minutos somente. Eu me lembro quando estava fora dos caminhos do Senhor, eu experimentei a embriaguez. E ela vem, mas ela não resolve os grandes questionamentos da vida. Ela vem, dura pouco tempo, não satisfaz. A embriaguez vem, a gente fica conectado de forma passageira ao prazer e à alegria. Ela vem e depois, na sua finalização, é um embotamento, é uma culpa, é um vazio existencial. Então o vinho simboliza tudo isso. Prazeres perenes. E está falando o texto aqui, nessa conectividade haverá confusão, haverá pecados, distorções, enganos. O vinho então é viciante, ele vai escravizar. Quem já bebeu, quem já foi e passou pelo vício do alcoolismo, sabe do que eu estou falando. Ele nos faz dependentes, escravos de si mesmo. Posa como um Deus que resolve tudo aparentemente, mas quando o seu efeito passageiro vai embora, ele nos joga a uma dura realidade em que nós percebemos as nossas limitações, os nossos tamanhos e os problemas à nossa frente que continuam. Então é a glória do mundo sendo desfilada à nossa frente, porém sem o poder que Deus tem. O vinho é esse caminho em que faz a pessoa se esconder da vida concreta, da vida realística, dos problemas da vida. A pessoa se oculta atrás do vinho, é fuga de responsabilidades, aonde ela tenta escapar daquela depressão, melancolia, daquela angústia. São subterfúgios. O vinho representa tudo isso. É a ideia de você modificar o mundo para torná-lo tolerável para você mesmo. Mas volto a dizer, a vala comum dele é torpor, entorpecimento, adormecimento, opressão e muita culpa latejante, além da escravidão que ele causa. É o caminho. Muitos tentam viver uma vida plena entrando por aí. Paulo, falando então aos Efésios, ele dá outro caminho. Enchei-vos do Espírito. Esse é o caminho do avivamento. Esse é o caminho que a igreja opta. Esse é o caminho da vida abundante que a igreja do Senhor Jesus escolhe. É fonte verdadeira. É o Espírito. É uma divindade na pessoa de Jesus. Observe o que Jesus falou no convite dele, na revelação dele, a verdadeira conectividade, a saber, a sua própria pessoa. João capítulo 4, verso 13 e 14, aquela conversa com a mulher samaritana. Se você beber desta água, tornará a ter sede. Água, vinho, poço, coisas terrenas passageiras, são fadadas ao fracasso. Jesus então se coloca como a verdadeira fonte existencial abastecedora. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Olha a autoridade de Jesus, a veracidade das tuas palavras. Olha o poder da experiência no relacionamento com Ele. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele é a fonte.
Ele é a fonte a qual devemos nos conectar. João capítulo 7, verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte existencial abastecedora. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. É algo que nos impulsiona, que nos lança para algo melhor, que nos satisfaz, que abastece, que gera plenitude, que nos impulsiona com sentido e significado de vida. Então o Espírito Santo, quando buscamos Ele nos capacita a viver, nos incentiva no enfrentamento da vida, dos problemas que estão à nossa frente. Nós enfrentamos problemas de frente, rasgando no peito, encarando com coragem, sem fugas, sem subterfúgios. O Espírito Santo preenche as lacunas do vazio existencial, nos equipa, nos ampara, gera resiliência dentro de nós. Mesmo problemas interiores, esquizofrenias, complexos, humilhações, dores de alma, Ele vai nos aparelhando, Ele vai nos condicionando. Então o Espírito Santo é o veículo, uma vez cheios dele, a qual nos transporta para os braços de Deus pela mediação de Jesus, e de forma amorosa, realística e verdadeira. Observe que é uma exortação aqui, é uma ordem, enchei-vos, é um imperativo, é uma convocação. Isto não é só para o clero de uma igreja, isso é plural, é a igreja inteira, é a igreja universal, desde crianças de colo até de ventre. Lembram de João Batista no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo, saltou com 6 meses de idade. Crianças de útero podem ser cheias do Espírito Santo. Idosos, anciãos, terceira idade, devem buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. É uma convocação para gente submissa, para gente ensinável, para gente que se permite ser cheia do Espírito, para gente flexível, para gente vulnerável, para gente que opta pelo molde do Espírito e é constante, é presente contínuo. Enchei-vos do Espírito, ou seja, é o tempo todo. Você não pode abrir mão desta característica para a tua vida e para a tua igreja. Somos a igreja do Senhor. Então esse é o trilho que Paulo coloca. Em segundo lugar, gerando uma linguagem de vida. Olha só, no verso 19 ele fala, falando entre vós, uma linguagem geradora de vida, uma linguagem através dos nossos lábios, mediante a nossa nova natureza, por causa do caráter de Cristo em nós, uma linguagem a qual impactaremos as pessoas no nosso entorno. O Espírito Santo gera vida abundante dentro de nós, para nós gerarmos esse conteúdo realístico, experiencial nas pessoas, para nós desaguarmos através da inteligência, do cognitivo, das palavras, do entendimento, do conhecimento na vida das pessoas. Linguagem que gera conectividade, é o oposto de Babel. A torre de Babel esparramou, espalhou, eles não se entendiam. Mas agora a linguagem do Espírito de Deus, porque somos corpo de Cristo, faz com que a gente se una. É a unidade do Espírito Santo na igreja. O Salmo 133 vai falar que isso é bom, isso atrai uma unção sacerdotal, semelhante a Arão, uma unção que gera fertilidade, semelhante àquele orvalho que percorria as cadeias de Hermon e ia fertilizando todas aquelas montanhas, gerando a produtividade e a opção de alimentos para as pessoas. Então o Espírito Santo, ele vai outorgar através dos nossos lábios satisfação, realizações, direcionamentos, bons conselhos, criatividade, terapias.
pessoas serão curadas, encorajamentos, motivações, profecias. Nós lançaremos as pessoas para o futuro, novas possibilidades. Deus nos usará como pessoas visionárias e nós estaremos destilando isso para as pessoas no nosso entorno. Linguagem geradora de vida, falando entre vós, resultará, queridos, num bem-estar no seio da igreja, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com adoração, tudo legítimo, vindo do coração. Quero te lembrar, outrora a nossa linguagem, conforme vai falar essa mesma carta no capítulo 3, no capítulo 5, digo verso 3, olha só, era uma linguagem com impudicícia, falta de pudor, imoralidade, indecência, com toda sorte de impurezas ou cobiças. Paulo vai falar, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Como é que era? Verso 4, do capítulo 5, com conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Essa era a nossa linguagem. E eu me lembro que, longe do Senhor, o que passava nos meus lábios, de fato, eram palavras desse nível. Mas agora o Espírito Santo, nesse trilho que pavimenta para o avivamento e o enchimento, ele nos mostra as incoerências do nosso falar. Ele nos ensina como responder pelos oráculos do Senhor. Ele sinaliza a boa intenção, a boa motivação, a boa resposta. São verbalizações com base bíblicas, em que há coerência. Ele nos ajudará a distinguir e a controlar emoções, para filtrarmos as palavras, a caírem nos ouvidos do nosso próximo como edificação, produzirá o domínio próprio, gerará sabedoria nas nossas palavras, e digo mais, até nos ensinará a calar. Silêncio também é resposta, e é boa resposta. Lembram de Jesus? Não respondia a todos. Lembram de Jesus? Silenciava diante de alguns. Herodes foi um caso assim. Lembram de Jesus? Despedia a pessoa sem resposta e com uma outra pergunta, para gerar crise na consciência dela. Então, respostas agora, linguagem geradora de vida, sabedoria no falar, integridade nas ações e nas palavras, com base bíblica, salmos, com louvor, hinos, aquilo que gera adoração ao Senhor, com ações de graça, vai falar o texto. Muito bem, caminhando aqui, terceiro lugar, como devemos ser cheios do Espírito Santo, através de uma vida de gratidão, tendo a gratidão em terceiro lugar como estilo de vida. Observem aí, queridos, o verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Maior vilão da gratidão vai ser o egoísmo, vai ser o egocentrismo, vai ser o antônimo da gratidão, a ingratidão. Vigie com isso. Se o teu coração está encharcado com a ingratidão, se você é aquela pessoa que gospe no prato que come, se você difama, calunia, atua com maledicência aqueles que estão te ajudando ou já te ajudaram, vigie com isso. Pense nisso. Estou falando assim de forma reflexiva, porque se você cair nessa vala comum de hoje, de ingratidão, você não será cheio do Espírito. O avivamento passará de largo na tua vida. Então agradeça, seja uma pessoa grata. Agradecimento é isso, é o ato de reconhecimento de alguém, de algo. Alguém que fez o bem para você, vá lá, reconheça, expresse, retorne, aprove, elogie.
retribua, seja recíproco com aquilo que fizeram com você de forma benéfica. Quero dizer que é um mandamento do Senhor para a vida cristã. Ser grato em tudo, dai graças. Esse mandamento, se você for assim, te coloca no status de uma pessoa confiante, de uma pessoa crente, de uma pessoa perseverante, de uma pessoa que de fato encarnou os princípios do Senhor. Seja sempre grato a Deus por tudo. Vai falar o texto aqui. E a ideia de você transcender ao clima e lutas existenciais. Então, apesar das lutas, eu te agradeço. Apesar do desconforto, eu te louvo. Apesar da escassez que estou passando, há coisas a te glorificar, meu Pai. E assim pode ser não somente com Deus, mas com o próximo também, principalmente no seio familiar. Apesar das lutas, das dores, dos sofrimentos, das adversidades, das opressões, tanto podemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, quanto podemos agradecer aqueles que estão nos servindo ao nosso redor. E eu quero dizer que são coisas simples. É aquele café que o marido faz, é aquela toalha que a esposa pega para o marido, é aquela roupa passada, lavada, do pai e da mãe com relação ao filho. Nesse sentido, nós temos que exercitar isso, adestrar as nossas entranhas e verbalizar com os nossos lábios gratidão por onde passarmos. Alguém que abre a porta, alguém que faz um favor mínimo até, alguém que nos ajuda em questões cotidianas da vida. Seja grato a pessoas assim, a familiares, a irmãos da igreja, e acima de tudo, seja grato ao Senhor. Se expresse diante do Senhor, reconheça Deus agindo na tua vida, até em momentos de dificuldades, conforme eu falei. Ser grato é você exercer a arte do contentamento, é você enxergar na tua vida propósitos, arrancar lições de todas as fases da tua vida. Volto a dizer, isso é proveniente de uma fé ultra circunstancial. O crente tem que obedecer e praticar este mandamento. Não é um mandamento dos 10 mais, mas está incutido na palavra de Deus. É o estado de espírito de bem-aventurança. É o ideal para todos nós. O caminho da gratidão é sinônimo de adoração. Observem Paulo e Silas na prisão, louvando, cantando a Deus. Os companheiros escutando. Deus mandou um terremoto naquele momento e os cárceres foram abalados. Observe Jesus em João capítulo 6, verso 11, agradecendo ao Senhor. Observe a cura do leproso em Lucas capítulo 17, só um voltou para agradecer. Ele agradecendo a Deus, ele glorificava a Deus com o rosto em terra, diz o texto, e era samaritano. Gratidão em tudo, queridos, provoca o derramar do Espírito Santo para todos nós. E em último lugar, a mutualidade do serviço diaconal, que é terapia na comunidade da fé. Verso 21 de Efésios capítulo 5, último verso do texto proposto para sermos cheios do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Serviço, diaconia, ajuda, voluntariado. Cabe aí a sujeição. Eu quero dizer que na teologia cristã tem muito a ver com abnegação, com serviço, com a honra que você presta ao outro, com a reciprocidade que dá, com os favores que faz, consideração, obediência, subordinação, renúncia, amor. É o estender das mãos. Esse é o clima da fé cristã. Uma frase popular: o cristão que não serve, não serve. Ele precisa ser diácono,
Nesse sentido, a diaconia é universal no reino dos céus. O cristianismo não reconhece o cristão pelo conhecimento tão somente, mas pelo serviço, pela diaconia. Para Jesus, a teologia não pode ficar somente na mente, ela tem que descer para os membros, braços, pés, mãos, corpo, incorporar, tomar o corpo. Deve nos revestir com esse caráter de que todos nós somos servos de Deus e estamos aqui para servir. Observem Jesus em João capítulo 13, tomando a toalha, verso 4, ou seja, ele fez o trabalho de um escravo. O cristianismo é isso, gente, é gente lavando os pés de gente. Não tem espaço para o cristianismo, para aquele sabichão querer dar carteirada e declarar, você sabe com quem você está falando. É dimensão de serviço. Por isso, na esteira deste verso, nós vamos observar Paulo estendendo submissão para diversas dimensões e esferas. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. Vós, servos, obedeçam os vossos senhores segundo a carne. Além do que, nós temos ainda submissão às autoridades. Romanos 13:1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Por isso que estamos com a igreja de portas fechadas. O Estado determinou para nós fecharmos as portas e nós estamos obedecendo. E se avançar assim, teremos que discutir essa questão, mas em tese, a igreja é também submissa ao Estado e às autoridades até o ponto deles não interferirem na revelação bíblica. Submissão às autoridades espirituais. Hebreus 13:17, aí nesse caso eu advogo em causa própria, obedecei os vossos pastores, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Então percebam aí, queridos, submissão às autoridades espirituais, dentro do lar um clima de sujeição, filhos obedecendo pais, empregados, servos obedecendo seus patrões, os seus senhores. É mandamento de reciprocidade para todos nós, sujeitai-vos uns aos outros. Quando fazemos isso, estamos acenando com amizade, estamos possibilitando reconciliação, estamos levantando uma bandeira de paz, de apaziguamento entre as pessoas, estamos nos colocando como servos, honrando ao próximo, ventilando ali diaconia, estamos agindo na dimensão diaconal a qual a palavra de Deus trabalha, trata, nos orienta, nos ordena. Isso é terapêutico. A gente cura os ambientes quando servimos uns aos outros. Concluindo essa parte, o egocentrismo, ou o egocêntrico, não será cheio do Espírito, porque ele não serve o outro. E o orgulhoso não será cheio do Espírito, porque ele não deixa o outro servir a ele. Cheio de orgulho, ele fala, não preciso. Então, vigie com isso. Não permita que o teu coração seja um coração egocêntrico, egoísta, centrado em você mesmo, nem um coração orgulhoso. Vigie com isso, meu irmão. Então são dicas aqui, conclusão final é essa, que não devem ser desperdiçadas. Esse é o caminho da revelação, a qual temos que contemplar e praticar, para que sejamos cheios do Espírito Santo, se conectando à verdadeira fonte, que é o Espírito, gerando uma linguagem de vida pelo Espírito, agradecendo em tudo ao Senhor como estilo de vida e na mutualidade e serviço diaconal em todas as esferas da vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar para sermos essa igreja cheia do Espírito. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos nessa noite, abençoe a tua igreja, sustente a tua igreja, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos. Visita-nos, ó Pai, encharca-nos com teu poder, traz o avivamento necessário. Precisamos desse arrojo de fé, desse coração contrito e quebrantado. Precisamos
desta revelação maior. Precisamos abrir a Bíblia, ler as tuas escrituras, encarnar, Senhor, os teus princípios. Precisamos agir nesse trilho, nessa direção, pavimentando, Pai, sempre a presença densa, incontestável, amorosa, impactante do teu Espírito na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja. Aqui nos derramemos para o nosso bairro, em nome de Jesus, para a tua glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.